Há algum tempo atrás eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre toda a história da Annihilator Quest, uma das quests mais famosas e lendárias do Tibia antigo. E nesse vídeo muita gente acabou comentando sobre um caso famoso que aconteceu no Salão da Recompensa da Quest. Um caso muito curioso, que foi documentado em um vídeo do Tibia Khan, gravado no ano de 2006. Um vídeo registrado e protagonizado por um player chamado TI. Então hoje vamos embarcar numa jornada de volta ao nostálgico Tibia 7.6 para reviver a travessa aventura de TI na temida Annihilator de Antica. Nossa história começa na antessala da Annihilator Quest. O ano é 2006, e naquela época, o sonho de todos os tibianos era pegar o level 100 do seu personagem de mainland e tentar a sorte na quest mais temida do Tibia. O desafio dos demônios presenteava os jogadores com as melhores armas de uma mão da época, e o preço dessas armas era algo absurdamente alto, fazendo com que só a elite do Tibia possuísse tais itens. Sendo assim, era sempre um grande evento quando um novo grupo de jogadores se reunia para fazer a quest, e colocar mais 4 desses itens lendários da quest no mercado. Os heróis da vez eram Dragoneye, Wisek, Teiji e, é claro, TI. Não era incomum os players gravarem a ida até a Annihilator, e o fato de TI estar gravando a aventura, a princípio não levantava suspeitas do que viria a seguir. Acompanhando o quarteto de heróis, temos mais 2 players na antessala, que além de dar apoio psicológico ao time, estão ali também para testemunhar esse grande evento. Eles são Shadin e Brystorm. E lá fora, amontoados antes da porta da quest, está um grupo gigantesco de players torcendo pelo sucesso dos 4 heróis, como geralmente grandes grupos de players ficavam quando acontecia uma Annihilator em algum servidor. Brightstorm deseja sorte, pedindo para que os players não morram na quest. Shadin faz um check para ver se está tudo pronto, e Teiji responde um pouco atrasado que sim, provavelmente pelo nervosismo que agora está começando a bater. Shadin faz a contagem regressiva e puxa a alavanca. Os players são teleportados para um verdadeiro inferno, onde estão rodeados de demônios e têm apenas 2 opções: vencer os 2 demons que estão obstruindo a porta, ou morrer de uma forma lenta e dolorosa, enquanto aos poucos vêm os seus supplies acabando em suas backpacks. O time luta bravamente, usando arcos para tirar Burst Arrows nos demônios. Wisek começa a ir para amarela com uma frequência um pouco preocupante. Enquanto isso, do lado de fora, uma multidão grita em apoio aos guerreiros. A batalha vai ficando cada vez mais tensa. E justo quando os demônios da porta estão para morrer, o time todo toma um combo fortíssimo. TI e Dragoneye vão para Red, enquanto Wisek vira pó em questão de segundos. Wisek ainda não sabia, mas essa morte iria tirá-lo de uma grande enrascada que aconteceria na sala das recompensas. Após a morte de Wisek, os 3 sobreviventes intensificam os ataques e por fim conseguem limpar os 2 demons e têm acesso à sala de recompensas. TI, assim que entra na sala, já pula no baú da Sov, garantindo sua espada lendária. E tomado pela ganância, ainda volta pela porta e pega o loot dos 2 demons que morreram, apenas para lutear algumas poucas moedas de ouro. Após uma breve comemoração com seus colegas, TI começa a pôr em prática o seu plano macabro, e mostra por alguns segundos a sua Sov, sugerindo aos outros players que eles fizessem uma SS juntos para comemorarem a grande vitória. Participar desse screenshot seria o erro que Dragoneye e Teiji iriam se arrepender pro resto de suas vidas. SS ou screenshots, após grandes feitos ou up de levels, era um hábito muito comum no Tibia, pelo menos entre os players mais antigos. É claro que deveria haver um mínimo de confiança entre os players envolvidos em screenshots mais ricas, principalmente quando os itens expostos no chão eram particularmente caros. Teiji, após alguns segundos de reflexão, concorda em tirar uma screenshot expondo todos os itens que pegaram da quest, confiando na honra do seu parceiro de batalha, que enfrentou lado a lado com eles aqueles poderosos demônios. Dragoneye coloca sua Sov no chão, Teiji o seu Stonecutter e TI coloca também sua Sov, calculando muito bem qual seria o seu próximo movimento, que deveria ser preciso e rápido. Em menos de 5 segundos, TI recolhe as 3 armas e sai correndo da sala, iniciando sua fuga alucinada até a PZ mais próxima. Ao alcançar o teleporte, TI dá de cara com a multidão de players que estavam torcendo por eles na entrada da quest. Sem saber ainda do roubo recém-ocorrido, eles comemoram a presença de um dos 3 campeões da quest. TI começa a pedir para os players saírem da frente, abrindo sua passagem de forma apressada em meio à multidão, enquanto Teiji e Dragon já estão no seu encalço, dando os primeiros hits, começando o que seria uma perseguição alucinada em busca de vingança. T consegue se desvencilhar da multidão e começa a correr pela sua vida. As armas furtadas balançam dentro da sua backpack,
somando um valor que era totalmente surreal na época. TI sabe que assim que as notícias do roubo se espalharem, os players das guilds mais poderosas vão se reunir para eliminá-lo. O plano de TI, então, é chegar no DP de Edron o mais rápido possível. Os depotes e os templos das grandes cidades do Tibia eram as únicas zonas seguras do jogo, e um player que conseguisse pôr os pés em qualquer uma dessas áreas PZ estaria livre de pecalizações de outros players. Durante a fuga de TI, Teiji pergunta no privado o que diabos ele está fazendo, e depois ordena que TI devolva todos os itens roubados. Como as frases enviadas por Teiji estão em sueco, dá para se presumir que TI também é sueco, tendo em vista que uma grande parcela dos jogadores daquela época eram da Suécia. Depois de correr um longo trecho na floresta do Ochabal sem intervenção nenhuma, TI chega na montanha central de Edron, onde um player chamado Melvi Eblin começa a atrapalhar sua corrida até o DP, dando body block, porém sem abrir PK. Nesse momento, todos os players mais poderosos em Antica que estavam online começam a se articular para impedir a chegada de TI até o depósito de Edron. TI continua na sua fuga, encontrando cada vez mais high levels em seu caminho, o escoltando de forma silenciosa, apenas aguardando as ordens para iniciar o ataque. É só quando TI finalmente vai cruzar a pontezinha da vila que finalmente o ataque começa, com Magic Wall sendo arremessadas para frear o avanço do player. TI consegue se esquivar da trap, começando a tomar hits de Shedding, o player que há alguns minutos atrás estava puxando a alavanca da quest para ele. Ao cruzar as casas de Edron, começam a aparecer vários players que já estavam preparados, esquivando TI. O roubo das duas armas lendárias não ficaria impune. A notícia sobre o roubo começou a correr rápido entre os players próximos, e Martin pede para que os players bloqueiem a passagem até o DP. Após algumas tentativas de entrar na fortaleza de Edron, TI desiste e começa a seguir para sul, tentando de uma forma desesperada despistar os seus algozes. Mas a essa altura, muitos players já estavam no encalço de TI. Melvi, o mestre do body block, impede que TI siga para leste, ainda sem abrir PK no ladrão. Depois de mais lutas, a multidão finalmente trapa TI na parte sul de Edron com Firefields. TI resiste durante algum tempo. Kutar, um dos guerreiros no meio da multidão, pergunta ainda qual o templo de TI. Os players estavam tão putos com o ladrão que iriam continuar caçando ele mesmo depois que ele voltasse para o templo. TI acaba morrendo no exato momento que Dark Scorpion dá a opção de TI de devolver os itens para que ele não fosse morto. Essa proposta, é claro, acabou sendo tarde demais, e a população revoltada acabou eliminando TI, que ironicamente acabou perdendo só o seu AO, mantendo assim todos os itens roubados na mochila. O vídeo do roubo de TI acabou ficando muito famoso em 2006 por diversos motivos. Era um vídeo que compilava não só uma ida Annihilator, algo que por si só já era deslumbrante de se ver, mas também pela ousadia de TI de roubar itens caríssimos para a época, e também pela caçada alucinada para impedir que o ladrão chegasse no DP de Edron. Eu particularmente acho que a coisa mais impressionante desse registro foi a comunicação do servidor inteiro de se articular em questão de minutos e conseguir impedir a passagem de TI e matá-lo antes que ele chegasse numa Protect Zone. Isso mostra como antigamente o fator social no Tibia era algo incrível, onde players bem conectados conseguiriam contatar players aliados e articular movimentos de guerra em questão de minutos dentro de qualquer localidade do mapa. Muita gente considera o roubo de TI como o maior roubo da história do Tibia, mas no final do dia, tanto o Stonecutter quanto a Sov eram itens que, além de não serem únicos, acabaram ficando mais e mais baratos ao longo do tempo, tirando um pouco do peso de todo o acontecimento. Muito diferente do roubo de Alex. Na minha opinião, esse sim foi o maior roubo da história tibiana, tendo sido incorporado inclusive na própria lore do jogo pela Cipsoft. Mas essa é uma história para um próximo vídeo. Se curtiram, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!